Muito boa noite, telespectadores aqui do Preto no Branco, vocês que todo dia nos acompanham nesse horário, às 19 horas, a live Preto no Branco, sempre trazendo assuntos do dia a dia de Cascavel, da nossa região, para compartilhar com vocês essas informações sempre tão importantes. Você sabe bem, segunda e quarta-feira estou eu aqui, trazendo lideranças empresariais, empresários, representantes de entidades. Na terça e na quinta-feira está o Miguel Dias, tratando de assuntos da política. E na sexta-feira está a colega jornalista Ticiane Merlac, que traz assuntos de variedades. Hoje nós temos a presença do empresário Edson Vasconcelos, ele que até bem pouco tempo foi presidente ainda da nossa associação comercial, a SIC, e é também atualmente diretor da FIEP, uma entidade representativa forte no estado do Paraná, além de outras várias entidades onde que o Edson participa. E ele é uma das personalidades que está mais por dentro desse tema que tanto nos preocupa nesse momento, que é a questão das novas concessões do pedágio no Paraná. E é sobre esse tema que nós vamos conversar na noite de hoje. Antes de mais nada, Edson, boa noite, uma satisfação tê-lo aqui. Na nossa live Preto no Branco, esteja à vontade para os seus cumprimentos iniciais. Eu que agradeço, Jadir. Boa noite a todos, aos ouvintes. Agradeço o espaço, acho que é um momento de extrema importância para a gente conseguir cada vez mais esclarecer o tema, né, a toda a comunidade. Edson, antes da gente entrar no tema propriamente dito, seria interessante se você pudesse fazer uma autoapresentação, quem é o Edson, por onde percorreu, para que eventualmente, se alguém não lhe conhecer, saber com quem que está conversando nesse momento. Eu nasci em Cascavel, Edson Vasconcelos, empresário do setor da hotelaria, do mercado imobiliário. Estive presidente do Sinduscom, aqui na região Paraná, região Oeste. Estive presidente da Associação Comercial durante 2 anos. Estive presidente do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel durante 5 anos. Vice-presidente da Federação das Indústrias, coordenei por algum tempo a Câmara de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, já estive presente no Conselho da Ferroeste, já fui presidente do Conselho de Usuários da Agência Reguladora do Estado do Paraná, entre outros aí, que quase a maioria com uma pitadinha de infraestrutura. Um amigo em comum nosso, o Sérgio Marcúcio, o Serjão, ex-presidente da Cassiopar, ele desde a semana passada está pegando no meu pé. Olha, se sobre o pedágio você tem que chamar o Edson Vasconcelos, porque ele estudou a fundo esse tema, né? São palavras do Serjão, que deve estar nos assistindo lá em Marechal Rondon. Você estudou mesmo esse tema, se aprofundou nele, como que você chegou a ter esse know-how para falar sobre essas novas concessões? Na verdade, boa parte veio em 2015, na Federação das Indústrias foi criado na presidência do presidente Edson Campagnolo, que na época teve uma posição muito correta e técnica, não foi nada de posição pessoal ou política. Foi formado um grupo. Naquele momento já ficava claro que nós tínhamos que separar o pedágio em alguns temas. Uma coisa era o contrato, uma questão jurídica, outra coisa era uma planilha econômica, obras, quando e que valor, outra questão era engenharia, obras, e uma questão era política. Então você tinha que fracionar. E na época o ministro da Infraestrutura criou uma mesa, formou uma mesa em Brasília, e convidou, uma das pessoas convidadas para formar essa mesa para tratar do tema foi eu, representando a federação, e tratamos durante algum tempo lá, mas logo em seguida houve toda uma recomposição e essa mesa foi desfeita, mas nós tratamos e a nossa região aqui se aproximou muito do assunto, né, desmistificou o assunto. E de lá para cá, então, acompanho e venho acompanhando dentro da agência reguladora, na época também que eu presidi o conselho, foi com foco no pedágio. Então, algumas coisinhas a gente conseguiu aprender durante o tempo aí. Certo. E por que a nossa região, ela de repente fez esse levante aí para questionar esse modelo que está sendo proposto? Não precisa saber muito, conhecer muito, Jadir, para entender
que um modelo que de início fere uma expectativa fundamental. Em 2012 nós tivemos uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado aqui, que levantou que existia uma sobretarifa de 32%. E na época teve um caminho conturbado dentro do Tribunal de Contas e acabou que o governador na época então, ele gestionou todas as ações e deu, digamos assim, uma quitação nas ações para poder dizer que dali para frente ele conseguiria fazer algumas obras, e assim aconteceu. Mas logo em seguida, a Operação Lava Jato, Integração 1 e Integração 2, no ano de 2018, mostrou que havia mesmo esse sobrepreço e de forma até meio covarde. Então, o primeiro ponto é que nós esperávamos que esse valor da corrupção fosse extraído da tarifa. Então, da tarifa atual, todo mundo esperava assim, no mínimo 30% da corrupção tem que sair, né? Paralelamente, a nossa região foi aquela que mais perdeu obras durante todos os governos, todos os processos. Então nós entendíamos que a tarifa inicial base, que ela não teve desconto, foi mantido todo o valor dela no início, até para não ter desculpa que não fez obra por causa da tarifa, ela hoje, corrigida, o valor de hoje, ela seria menor que a tarifa que está aí. Menor e teria obrigações de obras. Então hoje nós temos uma tarifa maior sem obrigações de obras. Então esse caminhar da concessão trouxe um prejuízo muito grande. Não foi o início da concessão que disse que a concessão seria saudável. O caminhar dela foi muito ruim para nós. Dentro dessa linha, o Oeste, sentindo ainda que veio um discurso de outorga onerosa, que daí é muito simples de entender o que é outorga, é um modelo que limita a opção de desconto ao usuário para poder, no desempate, levar recursos ao Tesouro. Com qual argumento, Jadir? O argumento que se não tiver a outorga, não tem como se ter garantias de obra e não tem como se ter garantias de aventureiros. E assim, é visivelmente um discurso fraco, porque garantias de aventureiros é melhorar o cadastro. Se você quiser fazer um depósito garantia que não carregue a tarifa com encargos, é até mais saudável. Como um projeto que a gente pegou de São Paulo, a rodovia Tietê, você olha no balanço dela, eles lá tiveram outorga. Todo ano aquela concessão, no meio do balanço, mostra o custo da outorga. Porque quem financiou a outorga quer receber a outorga. Então a operação ela é superavitária, quando entra a outorga ela fica negativa. Então 2 pontos importantes. A outorga gera encargos à tarifa. Ela não blinda ninguém de ser aventureiro, porque o início da concessão não quer dizer que, como nós tivemos, o caminho dela não tenha percalços. Nós temos um problema de relacionamento, de troca de governos, de agências reguladoras, de governadores e coisas desse sentido. Então isso é muito ruim. Junto com isso, nós percebemos também que a outorga faz parte de um plano nacional de reestruturação rodoviária. E aqui, se perdendo a chance de colocar a outorga, o ministro Tarcísio, que é um dos melhores ministros, se não o melhor, ele vai ter dificuldade de também levar esse assunto para o resto do país. Ele quer usar o Paraná como um exemplo. Modelo. Nós entendemos ao longo do tempo que a tarifa ela é bicomponente. Ela tem o custo manutenção e o custo investimento ali dentro da tarifa. Até porque o dia que nós tivermos toda a malha adequada, nós temos que sonhar com uma tarifa de manutenção. E este é o grande problema hoje quando a gente fala de concessões que começam a estar prontas, como algumas que tem no país. O governo federal não se sente confortável em deixar cair a tarifa de manutenção, porque ele acredita que se você limitar o desconto, o usuário já está acostumado com aquele preço, é mais do que adequado pegar aquele recurso sobressalente e levar para outras praças que precisam. Eu entendo que o governo federal ou quem é o mandatário lá tem uma dificuldade imensa, não tem recurso para fazer infraestrutura. Então, dentro da visão dele, ele está corretíssimo. Mas dentro da nossa visão, Jadir, nós temos um contraponto muito grande. Não só pelo nosso histórico, que nós já pagamos e não levamos.
Mas o dia que nós entendermos que essas rodovias aqui, a maioria feitas com o Tesouro do Estado, não com a da União, e que quando nós terminarmos de pagar a nossa cota em investimento, nós temos que entender que o povo paranaense, ou aquele que passou aqui e usou da estrada, ele pagou para ter a malha aqui. Eu não consigo entender de a gente daqui a pouco fazer a nossa cota em investimento e ir para outro estado. Então, este problema não é só um problema de agora, porque trazer talvez uma proposta mediana para dizer que a gente pode deixar a outorga aqui, o problema é o futuro. Deixar do modelo híbrido, o modelo com outorga, nós teremos um problema para o futuro. Nós não entendemos que caiba qualquer tipo de proposta, Jadir, que leve dinheiro aos cofres públicos, que achem outras soluções, que tenham outras propostas, que não seja carregar o cidadão de mais um tributo ou mais uma joia ao poder público. Certo. O governo do estado argumenta que o aeroporto de Curitiba foi, de certa forma, terceirizado, sei lá que palavra que se usa, nesse sistema de outorga, e diz que está funcionando muito bem e que as rodovias têm algo semelhante a ser implantado. Nunca teve e nunca terá. Você colocar uma tarifa de embarque ou desembarque no aeroporto não quebra uma região. Até porque quem for lá e você dobrar a tarifa de R$30 para 60, de 15 para 30, eu te garanto que não impacta num caminhão de milho. Ninguém vai levar milho de aeroporto. Então tem uma relação aqui que a gente não pode confundir. É valor agregado ao peso de produto. Prate Dona Dulce, ela pode mandar de jatinho. Porque se você pegar 80 quilos de remédio, a um remédio mais barato que ele tiver, você vai descobrir que são centenas de R$1.000. No mínimo R$200.000. Ele pode colocar num banco de um avião e levar para onde ele quiser. É muito diferente a matriz de produto. Então, quem fala deve até tomar um pouco de cuidado. As outorgas de aeroportos, as outorgas de portos e de ferrovias, ela já é prática. Nas rodovias, ela é um interesse. O nosso país, um país de modal quase na sua maioria rodoviário, para mim é um crime levar a outorga ao produto rodoviário. O interesse e a experiência que São Paulo tem é uma experiência sui generis. Se você pegar o valor do frete de São Paulo por quilômetro recebido do freteiro autônomo e o valor daqui, você vai perceber que é diferente, porque ele tem uma relação muito próxima ao valor do produto. O valor de produto de valor agregado de São Paulo é diferente das commodities daqui. O Paraná tem sim uma matriz diferente, tem que ter um olhar diferente e não pode ser comparado a outorga de rodovias com a outorga de aeroportos. Certo. Nós temos Valmir, nós temos um trecho de uma entrevista que nós replicamos hoje, inclusive, no site Preto no Branco, do secretário de Infraestrutura do Estado do Paraná, o Sandro Alex. Então vou pegar só um trechinho para a gente assistir. Ele fala justamente da concepção desse modelo e tenta defendê-lo. Quem quiser assistir a entrevista inteira, ela está disponível no Preto no Branco, uma entrevista que o Sandro Alex deu lá para o Diário dos Campos de Ponta Grossa, que faz parte da ADI, que é uma associação de jornais do interior do Paraná, da qual nós também integramos e está sendo divulgada em rede. Então vamos assistir um pedacinho dessa entrevista, dessa fala do Sandro Alex. E por isso, quando eu vejo a pergunta que está na tela, como será o modelo do pedágio? A resposta vem com a seguinte determinação: será como a população determinar. Nós vamos ouvir a população, porque o governador do Paraná nos pediu para este assunto 3 fundamentos. Primeiro, transparência. Nós não estamos fazendo isso fechado numa sala. Desde a publicação da NTT no dia 2, nós estamos mostrando o que já estudamos sobre o assunto. Então, o governador determinou transparência. E transparência significa bolsa de valores. Isso vai ser na bolsa, para deixar claro a todos de que na bolsa não há conchavo, não há acordo. Nós estamos fazendo na B3 em São Paulo. Nós demos o início na bolsa e vamos concluir na bolsa de valores, justamente para que nós possamos fazer um leilão internacional buscando os maiores investimentos e o menor preço.
Então, transparência é um pilar. Segundo, tarifas menores. É claro que nós temos uma tarifa que não condiz com as obras que nós recebemos. Houve um desvirtuamento, nós tivemos uma tarifa que ficou desvirtuada desde o início do contrato, porque eles retiraram obras ao longo dos anos, mexendo com tarifas. Então, as obras não foram entregues e mesmo assim as tarifas permaneceram altas. Então, a determinação é redução no valor das tarifas. Essa é uma determinação. E em terceiro, porque nós poderíamos fazer redução de tarifas e transparência. Parece, a princípio, os dois pilares mais importantes. Mas nós temos um terceiro, que são as obras. Nós temos que ter transparência, mas nós temos que ter tarifas baixas com obras, porque elas ainda necessitam no estado do Paraná serem feitas em todas as regiões do estado, para que nos próximos 30 anos a nossa safra, a mobilidade, a segurança das pessoas possa ser garantida através das obras. Então, essas são as determinações do governador. Vocês têm que fazer na Bolsa, vocês têm que fazer o menor preço possível garantindo as obras. O ministro Tarcísio, ele tem credibilidade no que ele fala. E ele buscou a sua equipe para dizer, vamos fazer os estudos sobre o que o governo do Paraná está pedindo. Porque nós entregamos então a ele 3 determinações: transparência, menores tarifas e obras. E ele nos disse o seguinte: eu sei que é uma ferida, eu sei que o paranaense tem uma chaga, tem dificuldade de falar sobre esse assunto. Mas entendam vocês que os outros estados do Brasil também têm problemas diferentes dos de vocês. Nós temos aqui no Ministério exemplos de leilões mal sucedidos no Mato Grosso, em São Paulo, em outros estados do Brasil, onde as obras eram para serem iniciadas e não começaram, rodovias foram devolvidas, problemas que a gente não enfrentou. Nós tivemos uma série de problemas, mas são problemas diferentes dos outros estados. E ele disse, eu vou usar todos esses exemplos para que os erros não se repitam. Não só os erros de vocês no Paraná, mas os que a gente conviveu também em outros estados. Tá aí, Edson. Esse pilar, esse tripé, transparência, tarifas menores e obras. É isso que o governo está vendendo aí, está procurando convencer a sociedade. Jadir, eu vou vender outro tripé. Governo, poder concedente. Tá com muito problema. Ele tem dificuldade de dar destino do tributo correto para a origem que é a infraestrutura. Por algum motivo, ao longo do tempo, eles tiraram aquilo que é de direito à infraestrutura e colocaram para outra rúbrica. Empresas concessionárias. Ao longo do tempo nós temos um histórico aí fantástico para a gente escrever livros e livros de comédia e de terror ao mesmo tempo. E outra parte do tripé é o usuário. No Conselho de Usuários da Agência Reguladora, a gente por várias vezes via que o poder concedente e a concessionária eles são muito próximos, porque eles têm problemas de relacionamento, mas eles também têm uma afinidade naquilo que digamos assim, a dificuldade deles. O usuário não tem como contrapor. Tudo isso é ponto de vista. Para quem vê o ponto de vista do Estado, ele quer colocar o máximo de obras com o dinheiro do cidadão que vem da tarifa. A concessionária quer a melhor garantia ao longo do tempo, que não tenha intervenções de governos, mas também eles nasceram para ganhar dinheiro e, se você percebeu ao longo do tempo, eles sempre colocaram reequilíbrio. E tem uma tese da economicidade que, se um dia ele ganhasse em eficiência, ele deveria compartilhar com o usuário. Nunca vai acontecer. Duvido que aconteça. Mas veja só, o usuário. Vamos contrapor a visão que foi colocada. Será que o usuário não queria, terminando esses contratos, que a tarifa fosse de manutenção? Vocês têm noção quanto seria a tarifa de manutenção hoje? Mais ou menos 30%. E aí alguém do governo vai falar assim, vocês que escolhem, com obra ou sem obra. A questão aqui não é um extremo ou outro, mas vamos criar cenários, vamos tentar ver o ponto de vista aqui do usuário. De repente, com 4,50, numa tarifa de média que é 15, hoje vem para 4,50, alguém fala assim, nós vamos colocar 5 bi de obras.
primeiro dia alguém fala assim, quanto vai custar a tarifa? Aí entra a primeira ponderação. Garantias de obra, se for por fluxo de caixa marginal, como foi a obra de Matelândia, tua tarifa é tanto, a obra custa tanto, nós vamos dividir nos anos e vai ser um percentualzinho ao longo do tempo. O que significa isso? Se ele não fizer a obra, ele não recebe a obra. Essa é a maior garantia que nós podemos ter. A percepção de colocar 42 bilhões de obra é uma coisa que parece que é tão vantajosa que a gente não deve questionar. Eu acredito que a gente deva questionar sim. Primeiro que todas essas obras, neste período, quem vai pagar somos nós, na tarifa. Segundo, não consegue, na minha visão, teria que ter um aprofundamento muito grande para ter certeza que todos os projetos que não existem, os projetos executivos, todos os licenciamentos ambientais, todas as contratações, para se fazer todas essas obras, o primeiro sentimento que eu tenho é que a gente tem que mudar de estado e voltar daqui a 10 anos, porque a gente não vai conseguir trafegar. Então, os gatilhos de você poder fazer uma duplicação, cronologicamente, eles são normais quando você coloca terceiras faixas de 10 em 10 km, depois de 5 em 5, depois duplica. Aonde precisa duplicar. Se você fizer uma obra de infraestrutura onde não tem tráfego, a tarifa está pagando uma carga desnecessária. Nós, do setor produtivo, nós temos que entender o seguinte, se uma terceira faixa faz um caminhão de milho sair daqui, chegar no porto de Paranaguá, com o mesmo tempo que ela duplicada, nós não precisamos duplicar. Agora, se você perguntar para uma cooperativa se ele gostaria de pagar 40% a mais de pedágio porque ele economiza 1 hora de trânsito, eu duvido que ele vai querer pagar. Então, esse ponto de vista do usuário, ele não é feio, ele é fundamental, ele não pode ser discriminado. Só vale se todo mundo aceitar obra e for 42 bi. Só vale se for em 7 anos. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela nesse ponto. A visão do usuário era que a tarifa fosse módica, pequena, compatível pela falta de competência do Estado de fazer a obra e de fazer a manutenção. E ao longo do tempo a gente conseguisse cobrar do Estado que ele colocasse a obra e ficasse para a gente a manutenção. Esta é a minha visão como usuário. Mas essa visão não pode ser assim. Pode e deve ser assim. Nós deveríamos cobrar de cada governo um pedacinho de duplicação e nós ficaríamos com a manutenção. Mas, de alguma forma, nós já fomos convencidos que não teríamos dinheiro para manutenção. De repente já veio que eles não teriam dinheiro para a obra. Agora a outorga está dizendo que eles não têm para manutenção, não têm para a obra, eles querem levar um pedaço a mais para a obra em outros locais. Então, esta linha de raciocínio do usuário, ela tem que ser levada em conta. Tirar, Jadir, de todos os caminhos, de todas as formas do processo, metodologias que tragam economicidade ao usuário. Um exemplo, um amigo nosso, Alexandre Santos, fez uma oratória na Assembleia e que mostrou que uma reflexão na contabilidade, trazendo aquela cota que você paga na parcela do pedágio que você paga lá, a cota investimento, se em vez de entrar no caixa como receita, entrasse como investimento, nós economizaríamos dentro desse circuito quase 30% de tributo em cima da obra. Numa conta base rasa, de padeiro, você teria de 42 bi, quase 10 bi economizado em tributos. Então nós temos que exercitar a melhor forma desse modelo para ter benefícios ao usuário. O usuário nesse tripé, para mim, é muito mais importante que o tripé que é colocado ali. Por quê? Ninguém é contra a segurança, ninguém é contra o Wi-Fi, ninguém é contra a Bolsa de Valores. Ou melhor, nós exigimos transparência, nós exigimos obra, nós exigimos retidão de comportamento. Nós não estamos discutindo isso. Mas isso de maneira nenhuma, da forma que é colocado, parece que compromete, que se for com outorga ou sem outorga, compromete a retidão, compromete a tecnologia, compromete a segurança, de maneira nenhuma. Nós em momento nenhum questionamos isso e não vamos questionar. Nós entendemos que obra todos querem, mas as necessárias. Agora, Edson, eu percebi tanto nessa fala aí do Sandro Alex, como na semana passada, na visita do presidente da República, quando o governador Ratinho foi usar a palavra, ele tomou umas vaias. Não sei se você estava lá no evento, na inauguração. Ele tomou umas vaias
E ele foi muito bem na explanação, no discurso, acabou aplaudido. Justamente batendo nessa tecla que o Sandro Alex também fala, de tarifas menores, que o pedágio vai baixar. Mas, pelo que eu tenho acompanhado das falas das entidades da nossa região, há um temor que isso não aconteça, né? Mas não é que não há um temor, mas veja só, se nós tivermos um desconto como está no modelo, não estou nem falando de outorga agora mais, digamos que quem tem a caneta é o Ministério de Infraestrutura, Brasília. Se eles falarem, vai ser assim, vai ser goela abaixo, e até os recados que a gente recebe são recados até um pouco ruins, uma intransigência do ministro de dizer que ele não negocia, que ele faz talvez parte dessa outorga vir para o Paraná. Isso um trecho da entrevista também diz que está sendo... E eu contraponho, porque você não deixar a tarifa reduzir, lá na frente, quando acabar o crédito ou quando tiver que fazer reajustes, é pela tarifa nominal alta. Quando nós formos duplicar, é 40% em cima da tarifa nominal alta. O que me preocupa um pouco nessa avaliação do que é bom e o que é ruim? Quando eles colocam numa entrevista que vai haver até 60%, nós estamos pegando a melhor opção. Agora vamos pegar eixo comercial de Maringá-Paranaguá. Vai dar 18%. Ah, mas está lá que é 22%. 22% é com o TAG. TAG é opcional. E TAG é uma coisa, se você pegar o balanço deles, se você pegar o custo da mão de obra da cancela, vai ter reflexo, ele vai economizar. Exato. Então, esse é um benefício deles. Outra coisa, o TAG é uma tecnologia que não tem garantias, não tem lugar nenhum que está escrito, que o TAG vai ser tecnologia aberta, a mensalidade vai ser gratuita ou coisa desse sentido. Que deveria ser, inclusive. Mas veja só, o TAG hoje custa razoavelmente R$20 por mês. Para eu entender que teríamos que ter 5% de linearidade de desconto, eu teria que entender que tem 100% da frota do Paraná com TAG. A frota do Paraná hoje são 7 milhões de veículos. 7 milhões vezes R$20 dá 140 milhões por mês. Vezes 12 meses, passa de 1,5 bilhão. Vezes 30 anos, nós estamos falando mais de 45 bilhões a valor presente. Então, o TAG não pode ser computado nessa linha de raciocínio, na minha visão. Um 18% de Maringá a Paranaguá é limite teto, máximo. Eles lá ainda não têm tantas duplicações para fazer, mas estão condenados a 30 anos com poucas obras. Nós aqui é pior, porque nós temos uma perspectiva nominal de chegar a 34%, mas nós temos 70% do trecho a duplicar. Então nós reduzimos 34%, mas nós temos que jogar uma carga de 40% em 70% da malha. E alguém fala assim, mas vocês não estão contentes? Vocês não vão reduzir, não for ter duplicado? É isso que eu acho que o governo não entende. Primeiro, quando você melhora alguma coisa na tua casa, na tua empresa, você pega os erros que você teve. Nós não tivemos problemas de tarifas baixas. Essa tese não é nossa. Essa tese é dele. Nós tivemos problemas de tarifas altas e no decorrer de contrato, covardemente contra o usuário. O que nós esperávamos hoje do Ministério? Mão firme com cláusulas resolutivas firmes, porque os governos são transitórios. Quando uma empresa dessa começar a se usar do benefício jurídico, do juridiquês, para chegar aos tribunais e para conseguir embolar o meio de campo, o governo tem que ter mão firme, ter cláusulas que não permitissem lucro cessante, porque o medo dos governantes é do lucro cessante, é de um problema pessoal do seu CPF. Isso nós esperávamos que fosse mais contundente. Não cumpriu, está fora. A garantia nossa é ter uma tarifa muito baixa, Jadir, muito baixa. O cara vai trazer um caderno e falar, vamos duplicar, vamos ver quanto custa. Não tem projeto executivo dessas obras, é um levantamento. Não estou trazendo nenhum tipo de desconstrução de moralidade, mas é o básico nosso hoje fazer uma pergunta, 42 é 42 bi? Não precisamos de 42? Esta carga, ela é difícil de entender. Quando passar ao longo do tempo e nós quitarmos essa carga de investimento, para onde nós iremos? O nosso interesse como usuário, como tinha Caminhos do Sudoeste, que o governo passado tentou fazer em 2016 e 2017, era que o governo viesse, fizesse todas as obras
porque o cidadão não ia aguentar uma tarifa muito alta e fosse colocado pedágio de manutenção, Jadir. Este é o interesse do usuário. Como acontece em Santa Catarina. Este é o discurso do usuário, porque quando eles falam assim, Santa Catarina não vale porque eles fizeram e entregaram tudo pronto. Este é o nosso sonho. Os eixos de produção são as veias do Paraná. Nós temos que entender de forma séria isso. Trazer para o oeste do Paraná uma proposta que nós já entendíamos que 30% era corrupção. Que nós entendíamos que aquela tarifa no mínimo da corrupção reduziria 40%, 50%. Trazer uma proposta que vai baixar 30% para depois subir 40% não condiz com a expectativa. Esta é a percepção, a visão do usuário. Com certeza não é a visão do poder concedente e com certeza não é a visão das concessionárias. O poder concedente, Jadir, ele está vendo 156 bilhões, quase um terço virar tributo. Vai perguntar para ele se ele está a fim de abrir mão de tributo. Com certeza não. Com certeza não. Então assim, o tripé é diferente. O tripé é colocando o usuário como opinião e opinião de quem paga. Você participou, claro, esteve lá na sexta-feira passada, aquela audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa. Claro que ela se refere muito mais às rodovias do Estado que estão sendo entregues nesse contexto, se eu não me engano são 800 quilômetros, né, de rodovias estaduais que estão sendo acrescentadas no contexto, no anel. Você acha que essas audiências públicas vão render alguma coisa, efetivamente? Vão pelo seguinte, o tempo é muito curto e o tempo que está se tratando desse assunto em Brasília é muito maior do que o tempo que chegou aqui. Quando algumas pessoas falam que a gente deve aguardar porque ninguém conhece o modelo, aguardar que ponto? Que a gente não tenha tempo para debater? Então, eu acredito que as assembleias, as audiências públicas, Jadir, ela vai trazer com certeza uma possibilidade do pessoal começar a entender o que é outorga, o que é a carga de investimento, o que é a TIR. Olha o tamanho da preocupação que nós temos com a TIR. Um dos grandes problemas do contrato passado, o nosso problema do contrato passado, foi a TIR do investidor, a TIR alavancada. Nós temos que entender melhor essa TIR. Eles falam de 8,47, mas quando traz ela para ser alavancada, ela passa de 15%. Será que é o mercado, não é o mercado? Ou melhor, nós temos que debater. Nós temos que entender. A questão contábil, para tentar eliminar um máximo de tributo federal. Mas não tem a lei ou não permite a lei. Que pressa é essa? Nós ficamos 25 anos aí, Jadir. Eu insisto que a gente deve fazer um estudo, já se preparar para colocar mais 6 meses a 1 ano às empresas com tarifas de manutenção. Essas tarifas de manutenção elas têm que cair no mínimo a 30%. É os estudos que a gente tem. Colocando a 30%, o usuário está de pé de igualdade para começar a falar de quantidade de obras, de carga de obras nas tarifas e de garantia. O cara fez a obra, ele recebe a obra. Eu acho que este tamanho de debate que a Assembleia traz, ela começa a mostrar que o negócio não é simplesmente um bolo de discurso. Com todo respeito ao ministro Tarcísio, que tem crédito, tem credibilidade, é um dos melhores, se não o melhor. No Paraná é um pouco diferente. Eu sou fã dele, mas nesse ponto eu não confundo uma coisa com outra. Se há uma falsa impressão que ninguém vai perder capital político porque vai vir aqui fazer um tratoraço, eu insisto, quem tem a caneta não somos nós. Quem tem a caneta são eles. Mas todos passam, Jadir, e o pedágio fica. Nós não podemos de maneira nenhuma perder o direito de poder hoje sentar como usuário e contrapor, dialogar. É a forma mais natural. Vamos ouvir, vamos entender. Agora, nós não podemos cair num nível pequeno, com desculpas pequenas, dizendo que o mercado financeiro assim o quis. Nós não podemos simplesmente cair nessa. Nosso problema das nossas concessionárias do estado do Paraná não foram tarifas baixas. Não foi ter falta de capacidade de investimento. E quando existe algumas coisas, eu peço isso até para a imprensa, Jadir. Quando começar um discurso assim, teve problemas que uma quebrou.
por favor, me dá um nome, CPF, CNPJ. Ele fala ali naquele trecho de entrevista que teve concessionária que entregou. Então assim, eu tô louco para conhecer concessionária que quebrou. Tô louco para conhecer concessionária que quebrou. Se você conhecer, me diga. E tô louco para conhecer aquelas de exemplo. Por que nós vamos pegar? Nós vamos pegar economistas e auditores e nós vamos olhar o balanço, a vida desta concessão e entender o que fez ela dar certo ou o que fez ela dar errado. Foi um problema da Lava Jato? Foi o problema da outorga? Fixa ou variável? Qual foi o problema? Algumas que a gente sabe foi falta de bons projetos, que já deveríamos ter os projetos executivos, nós não deveríamos fazer com previsões de obra, que as obras saíram mais caras do que as previsões. Nós temos que entender tudo isso para nós não termos o medo como aliado ou como inimigo. Nós temos que entender que a outorga não garante obra e a outorga não limita aventureiro. Isso eu acho que a gente tem que sair de saída com essa tese já muito mais clara. As entidades, elas têm uma proposta, claro, além de negar essa que está sendo colocada, existe uma proposta diferente para o governo implantar? Claro que tem, é visível, o nosso discurso é claro, nós queremos que tenha segurança de não ter entrantes, que não leve dinheiro ao fundo do Tesouro. Então, ou calção, ou garantia, ou fundo de garantia, ou depósito de garantia, ou seguro, qualquer uma que garanta o medo de todos. Nós queremos que deixamos de falar de outorga, por N motivos, não só por medo do futuro, mas também porque nós não deixaremos o direito da tarifa reduzir a patamares módicos e que vão ser referências dos degraus, que vão ser 40% de pequeno, não é tão ruim. Então nós temos que entender isso. Segundo, nós temos que ampliar o debate sobre a questão contábil. Essa questão levantada tem que ser debatida sobre a cota investimento. Ela entra na receita ou ela pode entrar na contabilidade como investimento? Isso é fundamental. A questão da TIR, nós temos que ampliar a nossa percepção da TIR. Nós temos que entender se há alguma janela para a gente reduzir um pouco a TIR. A TIR influencia diretamente. E terceiro, nós temos que entender melhor o fluxo de obras, Jadir. Nós temos que entender que obras que nós precisamos é aquelas que vão dar fluxo ao tráfego. Inclusive o contorno aqui de Cascavel não está contemplado, parece. Não, foi retirado. Foi retirado. Eu acredito que essa linha é muito clara e ela é ponderada. É um bom debate. É claro que o tempo é um problema e por isso que eu até falo, Jadir, a gente não tem que ter pressa. Gente, esse é um projeto para mais 30 anos. Em debater um pouquinho mais, não custa e não vai fazer mal para ninguém. Mas há um discurso de que dá a impressão que há pressa de se fazer logo essa licitação, essa venda. Eu vi alguma coisa de dentro de 30 dias está resolvendo a parada. Olha, volto a insistir, quem tem a caneta são eles, né? Agora, como é que o povo vai aceitar, né? Você acha que pode haver uma mobilização mais agressiva se não forem ouvidos? Você sente isso? Eu sinto. Aqui na região principalmente. Você tem uma noção, algumas pessoas sentiram já a tensão do discurso de alguns, já tem gente com caminhão na estrada. Se você sentar aqui com o presidente Jová do Sindicato dos Autônomos, é incrível quando ele fala que de 4 em 4 anos eles perdem o caminhão com pedágio. Nós acostumamos com um problema grave, né? Pedágio no Paraná, 40% é óleo diesel, 40% é pedágio e o resto, se sobrar, é para o motorista. Então eu me preocupo muito, inclusive, com a questão do tema para os caminhoneiros, o setor agrícola, né? A gente percebe, já começou a falar em passeatas, né, ordeiras, de forma democrática, mas eu percebo que vai haver sim, com certeza, uma mobilização que foge da perspectiva. As pessoas perderam a sensibilidade de como esse tema é importante. Eles estão levando de uma forma que vai ser meio no arrastão, sabe? Na verdade, assim, o pedágio é uma questão que impacta na vida de cada cidadão, até mesmo daquele que não tem nem sequer um veículo, porque ele vai impactar no produto que ele consome,
no cimento que vem de fora. Ou seja, e nós aqui no Oeste estamos no ponto mais distante justamente da capital do estado, do Porto de Paranaguá. Então nós somos a região, obviamente, mais impactada com esse custo, né? Nosso produto é de pouco valor de peso, né? Quando você pega, claro que o milho agora está num preço bom, mas sim, se claro. você pegar uma carreta de milho e colocar na estrada e chegar em Paranaguá, você vai desesperar. Nós vivemos uma situação de transformação, de tentar trazer valor agregado, mas a carne ainda comparada à tecnologia é um pouco valor agregado. Os eixos de produção, quando a gente fala de logística, eficiência logística não quer dizer que é estrada nova. Eficiência logística tem a ver com custo logístico, com competitividade logística. Se a gente pegar aqui uma concessão de transporte público de Cascavel e chegar um cara que vender que nós temos que colocar todos os ônibus elétricos, e daí a gente se anima e coloca, e quando a gente vê o CAPEX, o investimento inicial, entra na planilha. Quando você vai ver, a tarifa dobra. Sabe o que você fez? Você matou o sistema. Então, o remédio para o carrapato matou o boi. Esse cuidado que a gente tem que ter quando fala de rodovia, num estado extremamente com características agrícolas, de produtos de pouco valor agregado. É muito mais grave do que se imagina. É muito mais grave do que se imagina. Eu espero que haja um pouco de sensibilidade, que os estudos se aprofundem inclusive sobre o impacto deste preço tarifário. Você acha que esse estudo foi muito superficial? Foi feito? Não, esse estudo foi feito de uma forma brilhante para resolver o problema do Brasil. Para vir aqui pegar o outorga e resolver daquele que não pode ter outorga. Para pegar daquele que já tem a sua cota capital paga, não deixar a tarifa reduzir e levar aquela cota capital para outro local. O ministro Tarcísio é tão brilhante que a visão dele está perfeita. Como governo. Como governo. Agora, como usuário, nós não podemos concordar. Nós temos que entender que, no mínimo, a cota de tributo do poder público tinha que ser revista. Porque o grande naco dessa tarifa, gente, é tributo. Então, a discussão tem que ser aprofundada democraticamente, com todas as cautelas e parcimônias, com elegância, mas nós não podemos abrir mão de debater. Essa questão não é atropelar ou não atropelar, é ter respeito pelo direito do usuário, inclusive de contrapor. Contrapor é saudável nesse momento. Nós temos que achar uma equalização que tenha obra, que tenha tecnologia, que tenha segurança, que tenha transparência e que tenha a melhor tarifa para o usuário, Jadir. Ninguém é contra o discurso de parte do tripé. O que nós estamos preocupados é com o tamanho da tarifa que vai ficar. Dizer que ficar com tarifa de 12, 13 para chegar a 15 de novo é algo plausível, para o setor produtivo não é. Nós não entendemos que seja. Se você for olhar de uma forma diferente, vamos dizer que fosse renovar o anel de integração, aquele que eles queriam renovar. Se renovasse, ficou claro que o anel de integração reduziria em mais de 60%. Eu não estou querendo aqui colocar que Guaíra merece ou não merece, que Sudoeste merece ou não merece. Eu gostaria muito que, quando fosse expandida a malha, nós tivéssemos o Estado fazendo para ser como Santa Catarina e a expansão fosse em tarifa de manutenção. Este é o nosso sonho. Então vamos dividir a conta? Essa seria a lógica. Mas o que a gente percebe é que talvez o remédio para o carrapato corre o risco de quebrar no mínimo as pernas do boizinho. Porque a outorga, ela tira inclusive a negociação com a tarifa da cota de investimento. Eles já vão muito além. Eles já vão levar recursos para fora. Vão manter a tarifa, a missão, manter a tarifa alta. Por quê? Porque o risco do mercado financeiro achar que vai ter dificuldade de descontar os recebíveis da cancela para fazer obra. Está errado. Se o cara fizer a obra, Jadir, ele recebe degrau tarifário. Essa é a minha visão. Mas esse modelo é difícil de praticar no Brasil. Nós estamos falando do Paraná. Nós estamos falando daquilo que nós temos no Paraná. O primeiro estado que teve concessão rodoviária no país. Que tem uma mácula, que tem uma história, tem gente presa, tem corrupção saindo pelo ladrão. Nós não podemos levar o assunto do jeito que está sendo levado. Não é simplesmente vender sonhos. Tem que ser um pouquinho mais calmo, com debates, com contrapontos. Ninguém pode ser discriminado por contrapor. O usuário tem o direito de contrapor. Não aceita nenhum tipo de retaliação.
Nós sabemos que quem toma posição não somos nós, quem toma posição é o governo, eles têm a caneta, mas nós temos o direito e o dever. Se nós não fizer agora, nós temos que pedir perdão para os nossos filhos e para os nossos netos. Ora, Edson, nós estamos falando bastante da questão da outorga, do modelo que está sendo proposto, mas tem a questão das novas praças de pedágio, e nós temos uma aqui que interessa diretamente a Cascavel, a Toledo, a oeste do Paraná, que é essa praça na 467 entre Cascavel e Toledo. Você acha que isso também pode se avançar, de repente, de ter uma revisão em cima dessas novas praças? Você vê como é que é difícil, né? São várias caixinhas. Uhum. Então, quando você resolve o problema da outorga, você tem que ver o problema da taxa de retorno. Quando você vê a taxa de retorno, você tem que ver a questão da contabilidade, fluxo de caixa marginal. Sim. Mas tem um problema maior, que é o equilíbrio do modelo. Quando você começar a tirar a cancela, vai colocar onde? Se você tira daqui, coloca onde? Entendeu? E se tirar aqui, vai ter outra região que vai querer também. Eu lembro, quando recém-inaugurado, que a Praça de São Miguel, se não me engano, foi quebrada várias vezes, porque mudou, né? E isso não tem comandante, não tem voz, é o povo que se revolta. O povo não gosta. Falou em praça de pedágio, existe um problema histórico, né? Aquela praça vira um certificado ali. Eu me preocupo porque vai haver esses movimentos ainda, e tudo isso reflete numa coisa só, nos 42 bilhões de investimento. O que a gente não pode ter é uma falta de capacidade de contrapor ou de reavaliar. Se não cabe 42, que caiba 30, que caiba 25, que caiba aquilo que a tarifa módica puder dar. Você veja só, nós lutamos tanto por essa duplicação de Cascavel a Toledo. Lutamos tanto por esse pavimento rígido aqui que vai para o sudoeste. Está sendo dado pronto. A lógica de quem vê ali é que a tarifa fosse módica e de manutenção. Sim, exatamente. Entendeu? Até porque nós não temos uma previsão de aumentar muito o fluxo de veículos nesse trecho. Perfeito. Eu entendo a vontade do ministro Tarcísio de falar que vai colocar, que a gente tem que cuidar um pouquinho até. Ele não pode falar, nós vamos investir, né? O povo paranaense vai pagar 42 bilhões de investimento. Mas será que a tarifa vai suportar a hora que começar a ter problemas de cancelas? Então as entidades nem estão falando de cancelas, porque as cancelas vai ser um problema resolvido na marra. As localidades elas vão falar aqui não, ou aqui sim, aqui não, aqui sim. A nossa preocupação é achar modelos, essa revisão contábil da cota investimento entrando de forma diferente da contabilidade, só aí nós acreditamos que dá um fôlego de investimento. Inclusive de a gente poder revisar algumas tarifas e algumas praças. Nós temos que ter um aprofundamento a várias mãos. Nós não estamos em lados opostos, nós estamos do mesmo lado. Porque todos que estão no Paraná ou todos que estão lá em Brasília hoje querem fazer a melhor situação. Só que tem que entender que o tripé não é esse tripé, o tripé é outro. É governo concedente, é a concessionária e é o usuário. O usuário tem uma percepção, tem uma história, tem uma visão e tem como colaborar. Ele vai com certeza se posicionar. E não é por liderança de alguém não, hein? Isso daí vai ser instintivo, vai ser que nem formiga em formigueiro. Na quinta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui em Cascavel, foi entregue um documento, uma iniciativa do POD, do Programa Oeste em Desenvolvimento, que levou a assinatura de mais de 100 entidades, ao próprio presidente, e ele sentiu o clima também ali em torno quando alguém falava em pedágio, com algumas vaias, não para ele, mas pela situação. Você acha que isso pode sensibilizá-lo e ele interferir pessoalmente? Eu acho que o presidente da República, pelo que me falaram e pelo que eu entendo dele, ele também é contra pedágio, ele é contra radar, ele é contra esses excessos. E eu acho que ele vai se sensibilizar porque ele sabe que nós somos passageiros, né? Vai ficar um ônus muito grande para o futuro. Uma tarifa alta, conhecendo a performance das concessionárias nos termos aditivos, ela é um perigo, gente. Nós temos um futuro negro. A tese é que a gente pudesse errar para baixo, ter uma tarifa tão baixa que a gente negociasse obra por obra, entendeu? E a população cada vez mais interessada. Qual obra vai ser colocada? Quanto vai custar? Quanto vamos pagar? Né? Mas eu acredito que o presidente ele entendeu duas coisas. De como ela atende o problema no Paraná e de como ele pode perceber o problema em si.
você não tem noção, Jadir, como está sendo difícil para as entidades. Porque dentro das entidades existem alas extremistas que querem ir para a rua. E nós estamos defendendo, dentro de uma retidão institucional, dentro de uma posição institucional, sem agressão e nem pessoalizando para ninguém. São posições de instituições como de usuários e sempre levando de forma ética. Mas tem grupos, tem pessoas que não querem mais conversa. Nós estamos passando por um problema de Covid, um problema de confinamento, uma crise econômica e um radicalismo ideológico. É uma mistura desgraçada de perfeita para a gente ter um momento de estabilidade. E outra, com toda certeza que eu posso te afirmar, o que nós estamos propondo é diálogo e direito de contrapor. O que nós estamos propondo é revisões saudáveis para a economia paranaense, para o usuário. Eu tenho certeza que a União vai ter menos tributos. Eu tenho certeza que talvez as obras são aquelas que necessariamente se caibam na tarifa e no momento adequado. E isso não pode ser culpado ou sendo inocentado alguém. Porque alguém pode sentir o direito de falar assim, vocês que escolhem. Vocês querem obra ou vocês não querem obra? Não pode ser nesse 880. Tem que ser construído. Tem que ser algo positivo. Não pode ter um dono da bola. Tem que ser todo mundo consciente que existe contraponto. Porque quando você fica só no teu grupo, você deixa de escutar um pouco de lá. O que a gente percebe é que o poder concedente e as concessionárias conversaram muito durante 2 anos sobre os problemas do poder concedente do mercado financeiro. Mas de alguma forma não perceberam a angústia e a forma que está atacando a economia paranaense. Eu acredito que esse tripé, se for levado de forma saudável, sem deixar isso virar uma crise existencial de que eu estou certo, você está errado, não é assim, não tem. E outra, nós não temos que sair todo mundo abraçado. Se o poder concedente achar que tem que dar, meter a caneta, que vai ficar na história que ele o fez e que nós somos contra. Simplesmente assim. Como foi com o Jaime Lerner, né? Como foi com o Jaime Lerner. Leva até hoje a pecha. Né? Eu acredito que nós estamos num bom momento de debate. Nós não devemos ter tanta pressa. Nós deveríamos já fazer um levantamento para quanto custa a tarifa de manutenção. Para a gente ter 6 meses, 1 ano, todos esses pedágios caindo lá embaixo. 30%, 27%, que alguns falam. E a gente já começar a entender o tamanho da tarifa de manutenção. Mas é loucura, vamos perder uma chance de colocar bilhões e bilhões e bilhões de obra. Eu acho que a gente tem condições de entender quais são os bilhões necessários para a infraestrutura. O que de fato é necessário. O que de fato nesse é necessário, momento, exatamente. Ou gradativamente nos 30 anos. Exatamente. Bom, Edson, nós estamos nos aproximando já de 1 hora de conversa. Queria deixar você à vontade de fazer alguma consideração que você acha pertinente e que eventualmente a gente não tenha abordado aqui. Eu acho que o povo paranaense está muito mais maduro e conhecedor do tema, né? As entidades estão muito mais coerentes e consistentes em seus posicionamentos. Elas vão com certeza levar de forma ética, sem pessoalidade, simplesmente ocupando o espaço que tem, deveria ser uma covardia, ou melhor, deveria ser criminalizado o líder de entidade que não ocupar o espaço nesse momento e não se posicionar. É o inverso. E eu acredito que vai ser um bom debate. A Assembleia vai trazer com certeza mais informações, com certeza o ministro... Tem as audiências públicas da própria NTT também, né? Além dessas da Assembleia. Né? Exatamente. E ter menos pressa. Eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de calma. Fazer a coisa pensada, mais ponderada, né? Com muito contraditório, com muito contraponto. O sócio chato, muitas vezes, é o que salva a sociedade. Muito bem, agradecemos aí o empresário Edson Vasconcelos, ele que é um profundo conhecedor dessa problemática das novas concessões do pedágio no Paraná, um tema que a gente já vem abordando aqui, já tivemos outras entrevistas e com certeza teremos mais debates no decorrer da nossa programação nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez até meses, enquanto esse debate perdurar, e nós vamos estar aqui oferecendo esses pontos de vista justamente para que o cidadão forme a sua opinião e tenha posição, esse tema tão importante para todos nós aqui do Oeste do Paraná e do Touro Paraná, por que não dizer. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos você para a live de amanhã com o Miguel Dias, nesse mesmo horário, a partir das 19 horas. Boa noite.